Amém? E está tudo perfeito, né, gente? Falei para o pastor, tudo com excelência, tudo muito bonito, tudo muito perfeito, até os mínimos detalhes. Queridos, como eu estava falando, essa tarde eu vou falar um pouquinho sobre os 4 P's do marketing. Quem já ouviu falar sobre os 4 P's do marketing? Quem tem empresa aqui? Então, vocês, menos gente ouvido falar sobre os 4 P's do marketing, mas você já coloca ele na sua empresa, com certeza. Às vezes você não ouviu falar, mas ele está presente dentro da tua empresa, de uma forma ou de outra, amém? O que é marketing? Marketing é o conjunto de atividades que visa entender e atender às necessidades do seu cliente. Então, são todas ações para atender e entender os seus clientes. E o que é os 4 P's do marketing? Também chamado de mix de marketing e composto de marketing, representa os 4 pilares básicos de qualquer estratégia de marketing. São eles: produto, preço, praça e promoção. Quem vende alguma coisa aqui? Ou quem faz algum serviço? Já está aí um dos 4 P's na sua empresa. O que nós precisamos saber sobre o produto ou serviço? Ele é tudo aquilo que sua empresa tem a oferecer para um público-alvo. O que eu preciso saber sobre ele? O que faz com que determinado público precise ou deseje ele? Então, toda vez que você quer vender algo na sua empresa, ou toda vez que você vai abrir algo, ou um comércio que você quer vender algum produto, em primeiro lugar você tem que saber o que o público-alvo ele quer, o que ele deseja, qual é o desejo dele. A diferença do seu produto em relação aos outros já existentes. Qual o diferencial dele dos outros produtos que já são vendidos, já são comercializados? Como ele é produzido? Qual a sua qualidade? Como agregar valores, como garantia estendida ou entrega mais rápida? Aqui está todas as atividades relacionadas ao produto, que é características diferenciais como com a concorrência, marca, tamanho, variedades de produto, especificações, política de garantia, devolução, qualidade, embalagem. Então, quando você vai vender algo, você tem que saber tudo em relação ao produto que você vai vender, que você vai comercializar. É aquela história que você chega, eu tenho uma loja de carro, aí tem um vendedor, você chega para ele, o que tem nesse carro? Ele fala, ele é completo. Aí um outro vendedor que aprendeu sobre o produto, ele vai chegar, o que tem nesse carro? Ah, ele tem ABS, ele tem kit multimídia, ele tem essa especificação aqui, isso. Faz um diferencial na hora que você vai vender. Tudo que você puder agregar, tudo que você puder te falar de melhor do seu produto na hora da venda, com certeza vai facilitar na venda. Então, nós temos um bom vendedor que usa os 4 P's do marketing, e nós temos um vendedor que não é tão bom, que não sabe expressar o que o produto dele tem. Segundo P é o preço. Preço refere ao quanto e como será cobrado do seu cliente. Ele é considerado um dos P's mais importantes, já que ele é responsável pelo retorno financeiro. Retorno financeiro, esse é importante, né, irmãos? Daquilo que a sua empresa tem a oferecer. Então, o preço, ele é o quanto o seu cliente está disposto a pagar pelo produto que você vende. E o que nós precisamos saber sobre o preço? Em primeiro lugar, o preço ele precisa cobrir os custos gerados para conceber o produto. Custo de produção, na mão de obra, na logística, e por aí vai. Ou seja, você tem que saber quanto ele custa para ser feito, para ser colocado dentro da sua empresa, e ele tem ainda que gerar o lucro, que você não vai vender nada sem gerar um lucro. Então, nós temos que entender isso. E ele não pode estar muito acima e nem muito abaixo de seus concorrentes, caso o produto seja similar. Se você tem um concorrente que tem um produto parecido com o teu, com a mesma qualidade, e o seu produto está muito acima, vai dificultar na hora de vender. E se você abaixar lá embaixo o preço dele, vai desvalorizar o seu produto. Quando você vê algo muito mais barato do que você costuma comprar, logo a pessoa pensa, tem algum problema ali, está muito barato. Então, você tem que estar no padrão. Importante também saber o comportamento de seus clientes em relação ao preço praticado. Por que é importante você saber o que o seu cliente está, o custo-benefício dele? Porque muitas vezes o seu cliente vai comprar uma vez e não volta mais. Por quê? Porque ele achou caro,
porque ele achou que a qualidade não estava boa pelo preço. Então você tem sempre que saber o que o seu cliente tem em relação ao preço que você está praticando. Atividades relacionadas ao preço. O preço não é somente o preço que está lá no seu produto. Nós temos atividades como financiamentos, preço, condições de pagamento, prazo médio, número de prestações, desconto, crediário. Tudo isso está relacionado ao preço, ao P de preço dos 4 P's. O terceiro P, nós temos a praça, conhecida também como um ponto de venda ou canal de distribuição. Basicamente, é o local em que a empresa coloca à venda aquilo que tem a oferecer. Não se resume apenas em ambientes físicos. Quem vende seu produto pela internet tem seu site ou a página do Facebook como ponto de venda. Então, a praça é o local que você vai vender o seu produto. E o que nós precisamos saber sobre isso? Locais. Onde seu cliente costuma procurar? Onde o seu público-alvo costuma procurar seu produto? Isso aqui é muito importante quando você vai mudar a sua empresa ou quando você vai abrir um comércio. Por quê? Porque você tem que ter referência onde os seus concorrentes estão para que você possa colocar a sua empresa. Porque não adianta você ter um produto bom, não adianta você ter um preço bom e você colocar a sua empresa em uma localidade ruim. Igual aqui em Itajaí tem a Caninana, são lojas de carro. O cara que vai abrir uma loja de carro, automaticamente, se você for analisar, é melhor para ele colocar perto dos seus concorrentes. Porque ele está começando no mercado novo, e aqueles clientes que já estão indo lá para comprar, eles vai passar e vai ver a loja do cara também. Então, é uma tendência a vender melhor. É uma tendência a ganhar clientes que não são dele. Então, esses locais é a parte principal da praça que nós devemos saber. Mas também devemos saber canais de distribuição, logística, estoque, armazenamento. E por último, P, a promoção. Promoção não é só aquela, compre um, leve 2. Promoção engloba muito mais que isso. Promoção são ações relacionadas à divulgação e comunicação do seu produto para o público-alvo. Atividades relacionadas à promoção. Promoção de vendas ou desconto na venda, que é as promoções que você costuma ver, que as empresas fazem. Publicidade e propaganda. E-mail marketing, aquele e-mail que você recebe, que enche a sua caixa de e-mail. Mala direta, aquela cartinha que você recebe em casa. Relações públicas, vendas. Onde será anunciado esse produto? De repente, uma rádio, uma TV. Quando é a melhor época? Qual é a melhor época para se realizar ações de divulgação? Tudo isso você consegue igual uma empresa que vende chocolate. Qual a melhor época para ela vender chocolate? Páscoa e Natal. Você pode ver que a Cacau Show geralmente coloca as suas propagandas na Páscoa e no Natal, porque é a época que ela vai vender mais chocolate. Então, às vezes, você tem uma empresa que vende chocolate, você vai trabalhar mais entre o período da Páscoa e Natal. Você tem uma agência de viagens, você vai trabalhar mais nas férias de julho e em dezembro. Então, nós temos épocas que nós vendemos mais e épocas que vendemos menos. Então, nós podemos trabalhar com divulgação, com propaganda, é a época que vendemos mais. Você vai aumentar seu faturamento. Que padrão devemos ser, seguindo com o intuito de manter os clientes? Estudar como a concorrência divulga os seus produtos também é muito importante. Porque você vendo seus concorrentes divulgando, você vai ter uma margem de errar menos ao divulgar. Os 4 P's do reino de Deus. Queridos, eu passei bem rápido os 4 P's do marketing, porque eu queria me aprofundar nisso aqui à tarde. Porque se nós entendermos os 4 P's do reino de Deus e tivermos uma base dos 4 P's do marketing, você com certeza vai ser um empresário de sucesso. E essa tarde eu não quero dar uma palestra motivacional, mas eu quero falar a verdade que está na Bíblia. A verdade que eu tenho em Deus. A verdade que eu tenho aprendido em Deus. Amém? O que são os 4 P's do reino de Deus? Promessa, posicionamento, propósito e provisão. Se divide
Deus nos deu promessas para exercermos um posicionamento com o propósito de sermos provisão. Isso está relacionado aos 4 P's do reino de Deus, do empreendedor cristão. Deus nos deu promessas para exercermos um posicionamento com o propósito de sermos provisão. A primeira parte eu gostaria de falar de promessas e posicionamentos. Para falar de promessas, querido, os estudiosos falam que nós temos mais de 30.000 promessas dentro da Bíblia. E eu gostaria de compartilhar 3 promessas aqui com vocês. Liga a sua Bíblia, ou abra a sua Bíblia, em Isaías capítulo 45, versículo 3. A palavra nos diz: dar-te-ei os tesouros ocultos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Provérbios capítulo 10, versículo 22. Capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não faz seguir de dor alguma. A bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não a faz seguir de dor alguma. E Efésios capítulo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Amém? Você quer mais bênçãos que essas? O que Deus quer falar conosco? O que nós temos em Deus, essas promessas? O segundo P é o posicionamento. O primeiro é promessas. Nós temos a promessa. O segundo é nós temos que ter um posicionamento. E qual é o primeiro posicionamento que nós temos que ter? É crer nas promessas. É crer que essas promessas são nossas. Queridos, muitas pessoas, quando eu era criança, eu ouvia muito as pessoas falarem que homens ricos não iam para o céu. Que crente rico não era crente. Eu cresci ouvindo isso, que falava que aquele homem que era muito rico, ele tem muitas riquezas, ele não vai para o céu. Eu costumo falar que o cristianismo ficou pobre por causa disso. Porque ele deixou de acreditar nas promessas que Deus nos deu. Deus nos disse que daria riquezas para nós. Isso está na Bíblia. Eu não estou falando aqui motivando a você querer crescer, você querer ser algo. Mas a palavra diz: darei a vocês riquezas encobertas, riquezas ocultas. Então são promessas que Deus nos deu. E o cristianismo, aquelas pessoas que falam que o crente rico não é o crente que vai para o céu, são pessoas que se acomodaram com a vida que têm. São pessoas que ficaram acostumadas a viver uma vida monótona, uma vida sem propósito maior, uma vida que fica com medo de ter riquezas, porque as riquezas podem tirar ela dos caminhos de Deus. Mas o Deus que eu conheço, Ele é um Deus que pode dar sim. Deus quer que todos, se Deus tem uma promessa para todos, é para mim, é para você. E Isaías 45, versículo 3 fala: dar-te os tesouros ocultos e as riquezas encobertas. Queridos, em nenhum momento a palavra diz que nós não podemos ter riquezas. Nós não podemos amar a riqueza. Agora nós podemos ter as riquezas. Nós podemos sim crer que Deus nos deu promessas. E nosso primeiro posicionamento tem que ser entrar nas promessas que Deus nos deu. É acreditar, é se posicionar que essas promessas são para mim e para você. E quando a gente se posiciona em crendo nas promessas, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a buscar elas. Nós vamos começar a nos posicionar com elas. Fazendo o quê? Posicionamento mercadológico. Você vai se posicionar no mercado. Se você crê que tem promessas na sua vida, se você crê que Deus pode te dar riquezas, você vai fazer o quê? Você vai, em primeiro lugar, você vai se posicionar no mercado. Hoje foi lido Lucas capítulo 14, versículo 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas para ver se tem como acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. O que a Bíblia nos quer dizer com isso?
que tudo que nós formos fazer, nós temos que ter um planejamento, que nem o pastor Vannes nos disse, e nós temos que estudar muito o que nós vamos fazer. O que é estudar? Você vai abrir uma empresa, então estude como você vai abrir essa empresa. Estude, busque. Se você vai receber uma oferta de trabalho, estude essa oferta de trabalho. Se você vai fechar um negócio, estude esse negócio. Tenha um posicionamento em Deus. Tenha um posicionamento crendo que essas promessas são para você. Se capacite. Nós temos que nos capacitar como homens de Deus, como homens de promessa. Nós temos que viver uma vida nos capacitando. Como eu vou me capacitar? Eu vou buscar treinamentos como GPS. Eu vou buscar cursos. Eu vou buscar recursos financeiros. Eu vou ouvir pessoas que saibam mais que eu. Às vezes você está passando por problemas na sua empresa e você não tem coragem de pedir ajuda a alguém que saiba um pouco mais que você. Ou você não quer contratar um profissional liberal, de repente, um profissional na área que possa te ajudar. Isso é posicionamento. Isso é você acreditar que você pode sim ter riquezas. Isso é você acreditar que as promessas são tuas, que as promessas são minhas. Nos posicionando cada dia mais e mais. Fazendo as coisas tudo com excelência. Não é porque você tem uma empresa pequena, não é porque você tem um comércio pequeno que você não pode fazer as coisas com excelência. A pastora Vanessa falou isso ontem. Se você tem um comércio pequeno, faça tudo bonitinho, faça tudo organizado, tudo planejado, porque hoje ele é pequeno, mas amanhã ele pode ser o maior do Brasil. Toda empresa grande começou pequena, toda multinacional começou num escritório. Então nós temos uma promessa, e essa promessa, se nós nos posicionarmos, buscando informações, buscando cursos, treinamentos, cativando e respeitando os nossos clientes, cativando e respeitando as pessoas que estão ao nosso lado, sendo um bom patrão, sendo um bom funcionário, tudo isso está dentro do posicionamento. Nós temos a promessa, vamos nos posicionar. Mas em primeiro lugar nós temos que ter um posicionamento em Deus. A palavra nos diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O nosso posicionamento tem que ser buscar o reino de Deus. O nosso posicionamento tem que estar primeiro Deus. Em segundo, nós temos que buscar ter um posicionamento na família. Hoje o que eu mais vejo, querido, é pessoas com 3 empregos. Trabalho de manhã, tarde à noite. E a família onde está? Por que eu li ali em Provérbios capítulo 10, versículo 22? A bênção do Senhor é que enriquece, e ela não faz seguir de dor alguma. A sua família não pode sofrer por causa do seu sucesso profissional. Você não pode sofrer por causa do seu sucesso profissional. Então muitos de nós às vezes nos dedicamos tanto a trabalhar, a conseguir recursos, que nós esquecemos que as bênçãos do Senhor, ela não nos traz dor. Então se você tem causado dor por causa do seu trabalho, já não é mais bênção. Já é fruto do seu trabalho, do seu esforço. É fruto da sua persistência. A segunda parte, que é propósito e provisão. O propósito de nós sermos empresários bem-sucedidos, o propósito de nós termos uma empresa que nos gera renda, que nos gera lucro, sempre será a provisão. O propósito de sermos provisão. Queridos, o nosso propósito deve estar sempre alinhado ao céu. A palavra nos diz que, em chamando assim a multidão com seus discípulos, disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Qual era o propósito de Jesus? A cruz. Qual é o nosso propósito? A cruz. Mas Jesus também trabalhou. Jesus tinha uma profissão. E nós? O que isso quer dizer para nós? Que nós temos um propósito, que nós vamos para a cruz, mas que nós também podemos trabalhar. Nós também podemos ser empresários. Nós também podemos gerenciar uma empresa. Nós também podemos ser
um gerente, nós também podemos cursar uma faculdade, ser um profissional liberal, desde que seja para o propósito de sermos provisão. Desde que estejamos alinhados ao céu. Desde que estejamos alinhados a Deus. Porque Jesus sempre esteve alinhado a Deus. E nós devemos estar alinhados a Deus. A palavra nos diz, domine sobre todas as coisas. Ontem dois palestrantes leu esse versículo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a sua semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Ele nos fez para dominar as coisas, mas também para dominar o que as coisas podem causar em nós. Muitas vezes as coisas têm as riquezas, os bens materiais fazem com que nós saímos do propósito de Deus. Como a ganância, a vontade de ter sempre mais, o orgulho pelo que já temos, a vaidade por querer mostrar o que temos, a ansiedade pelo que nós ainda não temos, as crises financeiras que nos fazem fechar a mão, que nos fazem ter medo de empobrecer, que nos fazem ter medo de ofertar porque podemos ficar sem. A prosperidade financeira, que muitas vezes tem nos afastado de Deus. Muitas vezes nós não sabemos lidar com as coisas que Deus nos dá, com as promessas de Deus. Muitas vezes nós ganhamos, ao invés de repartir, de compartilhar, nós guardamos, nós retemos. Nós guardamos para nós mesmos, nós queremos multiplicar o que temos, sempre multiplicando, sempre multiplicando. O propósito de você ser um grande empresário de sucesso não é apenas ser sucesso. Não é apenas ter bens materiais, mas é impartir, repartir com quem não tem. Porque, queridos, o primeiro e o segundo, as promessas e o posicionamento, não é só o cristão que tem. O ímpio tem. O povo judeu tem. Se nós olharmos o povo judeu, é o que mais, eles são os que mais fluem nesse sentido, porque eles conhecem as promessas. Se você vê um judeu, a maioria são bem-sucedidos, a maioria tem comércios que são muito competitivos, prósperos, porque eles conhecem as promessas, e eles sabem que tem uma promessa, e eles se posicionam desde pequeno. Um judeu com 12 anos, ele já sabe o que ele vai ser, ele já sabe o que ele quer, ele já está se posicionando para o mercado. Então ele conhece as promessas, e ele sabe das promessas, ele crê nas promessas, e ele tem um posicionamento no mercado. E nós também temos as promessas, muitas vezes nós não acreditamos nelas, muitas vezes nós ficamos buscando as promessas, ficamos andando em círculo, por isso que você vê tantas campanhas de prosperidade, amuletos. Por quê? Porque as pessoas não estão crendo mais nas promessas de Deus. Elas preferem buscar nos homens, nos pastores, nos bispos. Elas preferem buscar no homem a prosperidade, em vez de buscar em Deus, na Bíblia que diz, você pode ser próspero, você vai ser próspero. Você é próspero. As riquezas são para você. As riquezas são para mim. Nós só temos que nos posicionar. Então o ímpio também, querido, você conversar com um ímpio bem-sucedido, eu garanto que 95% vai falar, se você falar, mas como você conseguiu tudo isso? Ele vai falar, foi Deus que me deu. Eu converso com várias pessoas bem-sucedidas que não são evangélicos, que não servem a Deus, que reconhecem que foi Deus que deu. Ou seja, eles acreditam que Deus pode dar. E eles se posicionam, eles estudam, eles se capacitam, fazem curso, fazem faculdade, então fazem ele ser próspero. Mas daí no terceiro, que é o propósito já eles não fazem, que é o propósito de sermos provisão. Aí é com nós, aí é com aqueles que já conseguiram compreender o que Deus quer. Isaías capítulo 45, 23 diz, dar-te-ei tesouros ocultos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Em 1 João capítulo 3, versículo 17, diz assim,
Quem, pois, tiver bons bens do mundo, e vendo seu irmão necessitando, lhe fechar o coração, como permanece nele o amor de Deus? Deus está dizendo assim: eu te dou riquezas, eu posso te fazer muito próspero, mas você tem que entender que se tiver um irmão necessitado ao seu lado, e se você fechar a mão, e não ser provisão, como Deus habita em você? Então Deus nos diz assim: o seu propósito de ser abençoado e próspero, o seu propósito de ser um grande empresário de sucesso, é para ser provisão para aqueles que não têm, é ser provisão para os necessitados, para as viúvas, para as missões, para os missionários, para as pessoas que estão buscando a Deus. Nós somos provisão. Aí você pergunta hoje: eu sou um empresário ou eu sou um empreendedor? Queira ser eu sou um empresário ou um provedor? Queira ser um provedor, queridos. Queira ser um provedor. Hoje eu não sou mais um empresário, eu sou um provedor. Porque as riquezas do Senhor, elas não são medidas pelo que nós temos, elas são medidas pelo que nós podemos fazer com elas. Nós podemos fazer muitas coisas com o que Deus nos dará. Você pode fazer muitas coisas com o que Deus vai te dar. Não queira ser um empresário bem-sucedido, não queira ter uma empresa próspera, não queira ter uma empresa abençoada, que dê lucros exorbitantes, somente pensando em ter uma vida de luxo, uma vida satisfatória, você, a sua casa, os seus filhos. Não queira ter bens materiais para deixar uma herança para os seus filhos. Queira, sim, para ajudar pessoas, para investir em vidas, para colocar vidas nos caminhos de Deus. Queridos, vai chegar um tempo, se você entender que você tem as promessas, que você vai se posicionar no mercado, que você vai ter o propósito de ser provisão, vai chegar um momento que você vai começar a inverter valores. Você vai começar a inverter valores na prática dos dízimos e ofertas. Em vez de dizimar 10% e ficar com 90%, você vai dizimar 90% e vai ficar com 10%. Você sabe por quê, queridos? Porque quando você compreende o que é Deus para nós, o que Ele pode fazer por nós, ninguém para você. Nada vai parar você. Você vai ser um canal de bênção. Você vai ser uma distribuição de bênção na vida de pessoas. E esses 10% que você vai viver vai ser muito comparado ao que você vai proporcionar. Se nós olharmos para a Bíblia Salomão, se nós olharmos para a Bíblia... Está acabando meu tempo. Se nós olharmos para a Bíblia Salomão, se nós olharmos José, o que era José? Ele estava ali governando. Ele vivia num luxo, na riqueza, ele tinha uma prosperidade imensa, mas o que ele proporcionava para as pessoas que estavam lá embaixo, o que ele proporcionava para aquela nação não passar fome. Se você olhar Salomão, você fala, ele era o homem mais rico do mundo. Ele era um homem mais rico do mundo, mas a sabedoria que ele tinha valia muito mais do que qualquer coisa que ele tinha. E a sabedoria era para quê? Para ajudar pessoas no governo, pessoas que estavam sendo governadas. Então Deus sempre nos dá, se nós entendermos o que é Deus e o que Ele pode nos dar, nós nunca vamos ser medidos pelos que nós temos. Nós vamos ser medidos pelo que nós podemos fazer com o que nós temos. Amém? Querido, você é abençoado, você é próspero. As riquezas do Senhor é para você. Você é rico. Você serve a um Deus maravilhoso. E você pode ser sim um empresário de sucesso, mas tenha isso no seu coração. Creia nas promessas, se posicione e tenha o propósito alinhado ao céu de ser provisão na vida de pessoas. É essa a palavra que eu gostaria de falar com vocês essa tarde. Amém?